O que esse S significa? Não é um S. No meu mundo significa esperança. Bom, aqui é um S. Esperança é uma palavra simples, mas difícil de retratar. Como mostrar na tela a sensação de que tudo ainda pode dar certo? E é justamente isso que torna esse novo Superman tão especial. Ele não só reacende a esperança no personagem, mas na própria DC e o seu universo cinematográfico. Depois de uma década de tropeços, James Gunn entra em cena para reconstruir tudo. E começa com o pé direito, ou melhor, com botas vermelhas, capa e cueca por cima da calça. Quer saber mais sobre isso? Então vem comigo no Play! Me leva pra casa. Superman. Olha, eu vou confessar que eu tava um pouco preocupado com esse filme do Superman. Eu particularmente não faço parte da galera que acha que o James Gunn sempre acerta. Tenho minhas desavenças com ele, principalmente em Scooby-Doo e Guardiões da Galáxia 2. E Esquadrão Suicida é um pouco bobo demais pro meu gosto. Isso é suicida. Pois é, o nosso lance é esse. Então eu não tava 100% entregue achando que esse filme do Superman seria bom. Mas olha, felizmente, mordi a língua. Cara, é bem legal. E se antes a DC tentava se levar a sério demais, com tons sombrios e um pé no realismo, a palavra de ordem agora é otimismo. É outro tom completamente. Esse otimismo fica bem claro na ambientação, principalmente na cidade de Metrópolis, que remete completamente à cidade tanto dos quadrinhos quanto do desenho animado. Ela tem uma identidade visual forte, misturando uma arquitetura dos anos 50 com tecnologia atual. Na verdade, é uma tecnologia bem mais avançada que a atual. Mas ela realmente é bem colorida e chama muita atenção, parecendo a Metrópolis dos quadrinhos. Nesse novo mundo, os super-heróis já são parte da rotina. Eles já existem há algum tempo. E o Gunn economiza bastante tempo falando isso num texto no começo do filme. E apesar desse mundo já ter super-heróis, o Superman parece que é uma novidade. Ele tem atuado há pouco menos de 3 anos. Mas ele já é reconhecido como o mais importante e mais poderoso deles. E mais do que tudo, ele tem propósito. E o propósito do Superman acaba sendo o ponto central do filme. Esse Superman ele recebeu então uma mensagem dos pais biológicos dele, em que eles definem o que eles esperam que ele faça nesse novo mundo. Um protetor, um exemplo, uma mão amiga. Mas acontece que o Superman não tem acesso à mensagem completa. E adiante no filme, a gente vai descobrir o restante dessa mensagem, o que vai trazer questionamentos muito interessantes para o nosso herói. E essa jornada de questionamento de valores e de posicionamento do Superman, ela é provocada completamente pelo Lex Luthor, que acaba encontrando um jeito de desequilibrar o Superman emocionalmente. Mas não é só isso. Esse Lex Luthor do Nicholas Hoult tá incrível. Talvez o melhor Lex Luthor de todos os tempos. Se alguém já se questionou por que o Lex Luthor, um ser humano, é um desafio para o Superman, aqui fica claro. O cara tem uma quantidade de recursos incríveis e uma mente genial no sentido de criar tecnologias que botam o Superman para suar. Eles realmente mostram o quanto ele é inteligente, o quanto ele é inventivo, o quanto ele é perigoso e o quanto ele é malvado. Ele realmente é um vilão. Não somente um vilão, um super vilão. E a motivação do Lex Luthor não podia ser mais clara. Ele tem consciência que ele é um cara dotado de uma inteligência super particular. Ele entende que ele é um cara super posicionado. Ele entende que ele é um cara cheio de privilégios. E dói muito nele que ele ser esse pico do ser humano, entre os seres humanos, talvez o melhor deles, ter um cara que veio de fora, que recebeu as suas habilidades só por causa da biologia dele e toma o lugar que era do Lex Luthor por direito. Então ele tem inveja do Superman por basicamente estar tomando a popularidade que ele acredita que tinha que ser dele.
E ele tem completa consciência disso. Ele tem inveja. E ele declara, eu tenho inveja do Superman. Superman não é um homem. É uma coisa. E poderia soar bobo, até infantil. Mas o cara traz uma atuação poderosa. E pra mim, super funcionou. Cara, o Lex Luthor vende esse filme. Possivelmente o melhor personagem do filme. O Superman do David Corenswet também é muito legal, mas ele realmente é ingênuo. Ele tá tentando fazer o melhor dele. Ele tá sempre buscando uma solução a mais pacífica, a que ele acredita que seja a melhor para todos os lados. Ele não é só um herói superpoderoso, ele é um herói moral e ele tá toda hora exercitando essa moralidade dele. O que incomoda muito não só o Lex Luthor, mas também os outros heróis do filme. Eles ficam chateados com ele, porque eles querem resolver, às vezes, um problema de uma forma mais agressiva. E o Superman é um cara, assim, que ele se sacrifica até pelos inimigos dele. Pessoas iam morrer! E aí, a gente vê ele, quando ele tá na alcunha dele de Clark Kent, ele realmente ser mais bobão e é até um pouco inseguro. Principalmente algumas conversas dele com a Lois Lane, mas até com os pais dele, com amigos, sabe? Ele meio que se pune um pouco porque ele não é perfeito o tempo todo, e ele tá tentando ser. E esse é o maior peso do Superman, né? Ele tem falhas de personalidade, de característica, principalmente insegurança. O Superman é um tanto inseguro nesse filme, que é uma ideia super interessante, pra falar a verdade. E ele vem disso, cara. Ele vende isso no filme de uma forma doce. A gente sente empatia pelas inseguranças do Superman. E se essa era a intenção, funciona muito. Isso fica bem claro na relação dele com a Lois Lane. A Lois Lane, que nesse filme é interpretada pela Rachel Brosnahan, tá impecável. Ela é questionadora, focada na carreira, e a única coisa que desequilibra dela são as crenças e posicionamentos do Clark Kent. Cara, ela é colocada na parede para rever os seus próprios valores, inspirada pelo posicionamento do Superman. Eles já são namorados. E ela acha ele um pouco ingênuo. Só que a ingenuidade dele é tão inspiradora que até afeta a Lois Lane, que aí começa como essa casca fria, sabe? Então, o superpoder do super-homem não é só essas super habilidades sobre-humanas que ele tem, mas é também trazer o que tu tem de melhor dentro de ti. E a Lois Lane é uma das mais afetadas por isso. Cara, ele é muito bobão, mas ele é um bobão muito amável, é muito legal. E a gente tem outros super-heróis no filme, eles têm a tal da Gangue da Justiça. Eles já trabalham no Palácio da Justiça, mas eles ainda não definiram o nome oficial desse supergrupo. A gente sabe que no futuro vai ser a Liga da Justiça. Esse nome nunca aparece. Eles ficam debatendo sobre se eles devem se chamar Gangue da Justiça ou não. E ela é composta basicamente por 3 super-heróis que eles agem de uma forma bem mais violenta que o Superman. E quando eles agem juntos, eles se irritam com o Superman. Porque, de novo, ele tá às vezes tentando até proteger o inimigo, enquanto eles estão lá para solucionar o problema da forma mais eficiente e talvez violenta possível. Então o Guy Gardner, como Lanterna Verde, era para ser um babaca, e ele funciona, mas essa era a intenção. A Mulher Gavião é legal, mas ela acaba não tendo muito espaço. Se bem que no final ela lida com o vilão de uma forma assim que acabou me surpreendendo. Mas no final, o destaque realmente é pro Senhor Incrível, que é o personagem que eu menos conheço de todos que aparecem no filme. E ele rouba a cena, cara. As melhores cenas de super-herói, talvez melhores que as cenas do Superman, são do Senhor Incrível. Ele tem uma personalidade massa e assim, ó, provavelmente ele é um dos caras que mais participa da trama de forma ativa. Ele é importantíssimo pro filme. E de uma forma muito, muito legal, assim. Eu veria muito o filme do Senhor Incrível. Tranquilo. Outro personagem que não tem como não falar é Krypto, o Supercão. Tá em todos os trailers, tá aí pra vender boneco, vender bichinho. Cara, é claro que ele é bonitinho, é claro que ele é fofo, ele é super divertido. Toda vez que ele aparece, a gente não tem como não abrir um sorriso. E essa era uma das coisas que me preocupava. Eu achei que esse era um artifício de roteiro só pra criançada, sabe? Tipo aqueles bichinhos, aqueles dodôs lá do Star Wars, que não tinha função nenhuma na trama, mas eles só ficam colocando pra vender boneco depois. Eu achei que o Krypto seria usado dessa forma. E, de novo, ainda bem que eu estava errado. O Krypto é importante pro filme, ele tem função na trama e ele faz parte da resolução do filme.
ele não tá lá de graça. Ele tem função e função importante. E eles fazem de uma forma bem interessante até. Eles plantam ali uma habilidade, um comportamento dele que vai ser determinante para a batalha final do filme. Então o Krypto acaba sendo o maior parceiro do Superman nesse filme. No final, fui obrigado a me render. Eu adorei Superman, eu achei um filme muito legal. Eu não diria que ele explodiu minha cabeça, sabe? Num desses melhores filmes da minha vida e que agora a gente tá em boas mãos. Eu acho que o universo DC ainda precisa de muito cuidado e muita atenção, mas esse filme aqui é um excelente começo, é muito divertido e com um saldo super positivo. Eles entregam um Superman que inspira, que emociona e que nos lembra o que os super-heróis realmente são. Uma inspiração, um desejo da gente ser melhor do que a gente é e um caminho de esperança. E depois desse filme, a gente finalmente pode ter alguma esperança sobre o futuro do universo DC nos cinemas. Por hoje era isso. Muito obrigado por ter assistido até o final e até o próximo vídeo. Eu limpei suas botas. Vou pegar pra você.